A Casa da Estrada Abandonada. A história que você vai ouvir agora circula há décadas em uma pequena cidade do interior. Fala-se de uma casa antiga, perdida no meio de uma estrada quase esquecida, onde acontecimentos inexplicáveis e perturbadores ocorreram. Essa casa, embora abandonada, tem um passado sombrio, que muitos moradores locais preferem não comentar. Mas, hoje, você vai conhecer todos os detalhes dessa lenda que assombra quem passa por aquela estrada. Tudo começou nos anos 1970, quando a família Marques, em busca de tranquilidade, comprou a propriedade. A casa ficava isolada, cercada por florestas densas e a estrada, que um dia fora movimentada, havia sido deixada de lado devido a uma nova rodovia. Os Marques não sabiam, mas aquele isolamento logo se tornaria um pesadelo. Já na primeira noite, algo estranho aconteceu, e enquanto desempacotavam as coisas, o som de passos pesados foi ouvido no andar de cima. Mas não havia ninguém ali. Com o passar dos dias, fenômenos assustadores se tornaram cada vez mais frequentes. Portas se trancavam sozinhas, objetos mudavam de lugar, e uma sensação constante de ser observado tomava conta da casa. O filho mais novo da família, Pedro, passou a reclamar de vozes que sussurravam seu nome durante a noite. Os Marques estavam apavorados, mas o pior ainda estava por vir. Desesperados, os Marques procuraram ajuda. Foi então que conheceram um velho vizinho que morava a alguns quilômetros dali. Ele era um dos poucos moradores antigos que lembrava da verdadeira história daquela casa. Segundo ele, muitos anos antes, uma família havia sido brutalmente assassinada ali por motivos desconhecidos, e, desde então, a casa era considerada amaldiçoada. O homem advertiu os Marques a deixarem a propriedade antes que fosse tarde demais. Embora abalados pela revelação, a família decidiu permanecer. Eles não queriam acreditar em superstições. Porém, na noite seguinte, algo aterrorizante aconteceu. No meio da madrugada, a casa inteira tremeu com um som estrondoso, como se alguém estivesse batendo nas paredes com força brutal. Quando correram para ver o que era, as janelas estavam abertas, e o ar frio parecia ter vida própria, circulando pela casa. O clímax da tragédia aconteceu dias depois, quando o jovem Pedro desapareceu misteriosamente. Naquela noite, ele foi para a cama normalmente, mas pela manhã não estava mais em seu quarto. A polícia foi chamada, buscas foram feitas por dias, mas o garoto nunca mais foi visto. A única pista era uma pegada suja de lama na janela de seu quarto, como se algo o tivesse arrastado para fora. Desolados e sem respostas, os Marques abandonaram a casa. Deixaram todos os seus pertences para trás e nunca mais voltaram. Após a partida deles, ninguém mais se atreveu a morar lá. A casa ficou conhecida como a Casa da Estrada Abandonada, e dizem que, até hoje, quem passa pela estrada à noite pode ver luzes acesas nas janelas, ouvir vozes sussurrando, e, se tiver azar, escutar o som de passos no andar de cima. Com o passar dos anos, a história foi se espalhando. Algumas pessoas corajosas tentaram investigar, mas nunca conseguiram passar mais do que algumas horas dentro da casa antes de serem expulsas por uma sensação de medo indescritível. Uns afirmam que os espíritos da família assassinada ainda vivem lá, enquanto outros acreditam que algo muito mais sombrio está preso naquele local, à espera de uma nova vítima. E assim, a casa permanece ali, intocada, na beira da estrada. Quem tem coragem de passar por ela, afirma sentir uma presença pesada e perturbadora. Talvez seja apenas uma lenda, algo contado para assustar, mas, ainda assim, a pergunta persiste: do que realmente aconteceu naquela noite em que Pedro desapareceu? E por que a casa parece viva, mesmo décadas depois de ter sido abandonada? Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre lendas urbanas ou mistérios inexplicáveis, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual lenda ou mistério você gostaria de ouvir a seguir.